Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Dessa vez nós estamos aqui no episódio número 11 e nós vamos falar sobre microinversores. Nós vamos entrar a fundo no conhecimento desses equipamentos que estão aí começando a roubar a cena do mercado de sistemas fotovoltaicos. Então, se você tem alguma dúvida, mande aí nos comentários, aproveite este momento, eu vou estar aí online para te responder todas as suas dúvidas que você tiver sobre os microinversores. Vamos aprofundar nesse assunto porque muitos alunos vêm me perguntando como é que funciona, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Então, vamos lá. Essa aula está muito interessante. Vamos diretamente ao ponto aqui no mais um Projeto Elétrico na Prática. Um breve recado, nessa semana, nos dias 7, 9 e 11 de outubro, nós estamos com um workshop gratuito. Se você ainda não se inscreveu e não participou, entra lá no site cursoprojetoelétrico.com.br, porque nós vamos encerrar o workshop nessa semana. O workshop é gratuito com 3 aulas incríveis para você aprender a usar o Revit, aprender quais são os documentos que compõem o projeto de sistema fotovoltaico. E na semana que vem, no dia 14 de outubro, nós vamos abrir uma nova turma do curso Projeto Elétrico. É a sua chance de acessar todo o conteúdo do curso completo, que vai transformar a forma que você trabalha com projetos com engenharia elétrica e com eletrotécnica. Ok, então nós vamos começar falando um pouquinho sobre os microinversores e nós vamos estar sempre trazendo aí um pouco na comparação com os inversores, é claro. Os inversores tradicionais que você já conhece, aqueles que são únicos, né? Que resumem todo o sistema em um único equipamento. Normalmente ele tem que ter strings, né? As placas ficam em sequência, as placas fotovoltaicas ficam em série e algumas strings, formando uma string, né? Algumas strings, às vezes alguns sistemas precisam de mais de uma string. Então você tem aí placas em série, formando uma string, e aí você tem strings em paralelo, formando aí então, compondo a potência total do sistema. Todos esses componentes, todas essas placas se reúnem em um único equipamento, que é o inversor de frequência, que nós vamos chamar aqui de inversor tradicional. Então, depois de um certo tempo, surgiram aí os microinversores no mercado. Mas a gente vai ver aqui nessa aula que não é muita novidade. Na verdade, nós já estamos usando os microinversores há muito tempo. É novidade um pouco aqui no mercado brasileiro, mas no mercado de fora já se usava há um certo tempo. Mas o que é um microinversor? Em vez de você ter um inversor apenas, você vai como que quebrar esse inversor de frequência em vários pequenos componentes, fazendo exatamente a mesma função, porém de forma distribuída, lá próximo das placas fotovoltaicas. Então, vamos falar dos microinversores e nós sempre vamos comparar com os inversores, porque são as duas tecnologias que nós temos no momento aqui no mercado brasileiro mais possibilidades de explorar. Então, o tema da aula de hoje é falar sobre os microinversores, comparando aí com os inversores tradicionais. Eu vou usar aqui algumas demonstrações, algumas animações disponíveis aí por alguns fabricantes. Vamos até marcar, deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para o site desses fabricantes e distribuidores, porque eles montaram essas imagens que nos ajudam a entender claramente como é que é o funcionamento dos microinversores. Então, vamos lá começar. Eu vou falar um pouquinho também, ainda nesse assunto, sobre os otimizadores de potência. Vou explicar um pouquinho do que são os otimizadores de potência mais um pouquinho na frente da aula. Mas basicamente, algumas pessoas chamam de solução mista, né? Mas eu não gosto de chamar desse nome porque, na minha concepção, da forma que eu entendo, ele não mistura duas soluções. Você tem duas soluções diferentes, usando inversores e usando microinversores. Os otimizadores de potência eu vejo mais como um complemento, uma melhoria da topologia utilizada com inversores, e não uma solução mista. Mas nós vamos explicar um pouquinho também como funciona o otimizador de potência, em que situações ele realmente é bem benéfico, quais são as vantagens dele. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto de otimizador de potência. Então vamos começar. Primeiramente, os microinversores. O que são os microinversores? Aqui está logo de cara aí para você ver um microinversor da Roy-Malles. O microinversor, como eu já expliquei um pouco, ele tem exatamente a função do inversor de frequência. Porém, ele está distribuído.
ele está ali localizado exatamente sobre a placa fotovoltaica. E ele tem a função de converter da parte CC, da geração da placa fotovoltaica, em corrente contínua para corrente alternada. Então ele faz essa função de inversão do tipo de corrente contínua para corrente alternada. Exatamente como faz o inversor tradicional. Normalmente ele está conectado em até 2 placas fotovoltaicas, 2 módulos fotovoltaicos. E aí ele já entrega corrente alternada diretamente para uma caixa de proteção ou uma caixa de centralização e daí vai para o quadro do cliente para ser conectado à rede da concessionária. Então vamos ver algumas características principais aqui dos microinversores. Primeiramente, eles surgiram ao final dos anos 90 nos Estados Unidos. Então, como eu falei, não é muita novidade. Pode ser um pouquinho novidade aqui no Brasil, mas já tem alguns anos que já usamos eles no Brasil, mas eles surgiram no começo aí. Mas eles surgiram aí no final da década de 90, né? Então nós já temos aí no mínimo uns 15 anos de uso lá nos Estados Unidos, na Europa. Então eles já são muito testados. Nós temos algumas marcas já aprovadas aqui no Inmetro para usar nos nossos sistemas aqui no Brasil. Então não é muito novidade. Agora, na forma que eu encaro, ele é novidade porque as pessoas têm passado a usar um pouco mais devido ao valor. Então há pouco tempo ele se tornou aí próximo, né, de ser competitivo com o valor do inversor tradicional. Então agora, nesse momento do mercado, eles estão ganhando espaço devido à competitividade. Não é que eles surgiram agora, não é uma novidade de ponta. Não, eles já são uma tecnologia utilizada há um bom tempo. Porém, agora eles estão ganhando espaço e concorrência no mercado. Eles são dispositivos compactos. Se você comparar o tamanho do inversor de frequência tradicional, ele fica mais ou menos assim, literalmente do tamanho de um painel elétrico, um grande quadro elétrico, né? Ele fica ocupando assim como se fosse uma parede completa do ambiente, né? Mas o microinversor, na verdade, ele é tão compacto que ele fica exatamente sobre a placa fotovoltaica. Então você não vê dentro da instalação do edifício comercial, ou por exemplo, dentro da residência do seu cliente, aquele inversor de frequência grande, né? Que ocupa lá um grande espaço, por exemplo, numa área interna do seu cliente. Não, o microinversor ele já ocupa o mesmo espaço que a placa fotovoltaica. Então, isso aí é uma grande vantagem para eles serem compactos. Então, eles ficam lá praticamente que invisíveis dentro de uma instalação fotovoltaica, porque eles ficam sobre as placas fotovoltaicas. Então, quando você olha, você vê as placas fotovoltaicas e lá dentro da instalação do cliente, você não vai ver mais aqueles quadros, né, grandes, como se usa na solução tradicional do inversor de frequência. Os microinversores também fazem a mesma função do inversor no sentido de que eles são dispositivos para se conectarem na rede da concessionária. Ou seja, eles são para sistemas on-grid, né? Então, se você tem lá um conjunto de microinversores, eles vão todos se conectar no quadro principal do cliente, no barramento principal do cliente, onde estão as cargas, e daí eles vão lá para a rede da concessionária para que seja realizado o sistema de compensação de energia. O que é o sistema de compensação de energia? É justamente aquela medição de créditos excedentes, que você pode utilizar os créditos excedentes durante os meses subsequentes, né? Então, para todos os clientes das concessionárias que possuem sistema de geração fotovoltaica, eles são beneficiados pelo sistema de compensação, tanto com os inversores tradicionais, como com os microinversores de frequência. Se você quer saber mais sobre compensação de energia, tem um vídeo aqui no canal, tem uma aula, onde eu explico exatamente em detalhes todas as regras, quais são as regras vigentes da ANEEL para o sistema de compensação de energia. Está muito interessante, procura lá nos nossos vídeos anteriores, nas nossas aulas anteriores, que você vai encontrar. Então, os microinversores pertencem à mesma categoria, eles vão também compor um sistema on-grid para compensação de energia elétrica. Os microinversores estão aí mais ou menos distribuídos nas potências de 250 watts, 500 watts e 1000 watts. Então, se você tem aí, por exemplo, um microinversor de 500 watts, você vai se conectar a ele aí, talvez 2 placas fotovoltaicas na faixa de 200, 225 ou até 230 watts de potência. Agora, se você tem aí placas maiores, né, por exemplo, 330 watts, você tem aí então que utilizar um microinversor mais potente que está aí na faixa de 500 a 1000 watts. Então eles estão aí comercialmente distribuídos
nessas faixas de potência. É interessante que você vê que ele tem potências aí de 250 até 1000. Isso é bom porque você pode utilizar sistemas bem menores, né, comparado com o inversor de frequência tradicional. O inversor de frequência tradicional ele precisa de uma certa tensão na entrada, que essa tensão só é obtida quando você associa aí, por exemplo, no mínimo 6 placas. Já no microinversor, você não tem essa necessidade de no mínimo 6 placas. Você pode usar 2 placas. Por exemplo, se você tiver 2 placas de 230 watts, você usa um microinversor de 500 watts. E isso já é um sistema bem reduzido para uma residência, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de abranger instalações elétricas menores com o uso dos microinversores de frequência. Tá, então, qual é o valor na faixa de R$ 2.500 a R$ 2.600? Eu digo na faixa porque, obviamente, vai variar muito com a potência, com o fabricante, com o seu integrador ou importador do produto. Então você tem que fazer uma pesquisa bem geral aí no mercado para levar em consideração os valores. Pode ser bem mais alto que 2.600, pode ser um pouco mais baixo, tá? Mas na faixa aí, na média, você tem aí mais ou menos o valor de R$ 2.600, R$ 2.500 por um microinversor, né? Então, você vai ver mais na frente, eu vou falar um pouquinho que esse valor é alto, porque normalmente numa instalação fotovoltaica você não vai usar um microinversor de frequência. Claro, vai ter casos que você vai usar um, mas na maioria dos casos você vai usar 2, 3 microinversores para clientes, né, residenciais. Para clientes comerciais aí você vai usar bem mais. Você pode usar aí 5 a 8, dependendo do porte do seu sistema de geração fotovoltaica, né? Então você vai ver que uma das características, né, uma das desvantagens do microinversor, na minha opinião, ainda é o valor. Nós não podemos afirmar, por enquanto, que o microinversor está realmente mais barato que o inversor de frequência, né? Então, por enquanto, na minha opinião, até onde eu conheço, não está mais barato. Mas vamos ver aqui, à medida que você vê essa aula, você vai ver as vantagens do microinversor. Então, se você colocar na balança, você vai tomar até a sua própria conclusão do que realmente vale a pena. Mas o valor, para apresentar para vocês, está na faixa aí de mais ou menos uns R$ 2.600, o modelo mais comum e tradicional do microinversor, tá? Então agora que nós apresentamos as características dos microinversores, eu vou te mostrar um pouquinho mais detalhado como é que é a ligação dele, como é que é a instalação dele, como é que ele funciona, e à medida que eu te explicar como é que é a instalação dele, eu vou também explorar um pouquinho a comparação entre os microinversores e os inversores tradicionais. Então vamos ver primeiramente essa animação aqui para entender o funcionamento do microinversor. Você vê aqui, por exemplo, uma residência, né, tradicional com um sistema de geração fotovoltaica aqui. Nós estamos contando 12 placas fotovoltaicas. Normalmente, num sistema com inversor de frequência tradicional, você teria o que aqui? Na coberta, você teria apenas, nessa região aqui, você teria as estruturas de sustentação das placas fotovoltaicas e as placas fotovoltaicas todas interconectadas em strings, né? Provavelmente nesse sistema aqui, se ele fosse um sistema tradicional, você teria aqui uma string com 6 placas, por exemplo, essas 6 placas de baixo aqui estariam conectadas entre elas em série, formando uma sequência, é o que nós chamamos de string, e aí você teria uma outra string aqui, por exemplo, string B, né, com mais 6 placas fotovoltaicas, por exemplo, essas de cima aqui estariam conectadas. Cada string se direcionaria aí a um quadro de proteção da parte CC, que é o que a gente chama de string box, né? Nada mais é do que um sistema de proteção com fusível, com DPS, para evitar surtos. E aí daí do quadro, da string box, ele iria entrar, cada string iria entrar no inversor de frequência tradicional, que pegaria toda essa potência das placas e faria aí a inversão, né? Inverter de corrente contínua para corrente alternada. Mas agora aqui, vamos ver como é que esse sistema funcionaria com microinversores. Então nesse caso aqui, com os microinversores, observem bem que nós temos aqui a cada 2 placas, um microinversor está aqui instalado aqui exatamente entre as 2 placas na parte inferior. Com uma certa transparência aí nós podemos ver então os microinversores. Então veja que eu tenho 2 placas, a de cima e a de baixo, conectadas aqui em um primeiro microinversor. Daí nós temos mais 2 placas conectadas a outro microinversor
e assim sucessivamente, de forma tal que eu tenho 6 microinversores nessa instalação. Uma dúvida que muita gente pergunta: como é que esses microinversores são conectados? Eles já vêm com cabos de conexão, mas eletricamente, como é que eles são conectados? Eles são conectados em paralelo. Quando você tem uma instalação com mais de um microinversor, eles são conectados entre si em paralelo, mas esse cabo ele já faz aí a conexão. Quando você está conectando lá na prática, parece que eles estão em série, tá? Mas na verdade eles estão conectados em paralelo, porque cada microinversor já entrega a tensão de saída adequada para a rede da concessionária. Então não faz sentido você pensar que os microinversores são conectados em série. Na verdade, eles estão em paralelos e a potência deles se somam, já que nós temos aí um gerador em paralelo, tá? Então é como se você tivesse aí transformadores em paralelo, por exemplo. Quando você coloca transformador em paralelo, você soma a potência de cada um deles e o nível de tensão se mantém, tá? Então o microinversor, da mesma forma, eles são interligados em paralelo. Mas como eles já têm um cabozinho pronto que vem do fabricante, eles são simplesmente conectados, parece que eles estão em série. Mas não se confunda e lembre-se de colocar isso no projeto, a forma de conexão entre os microinversores lá, deixe bem claro que eles são, eletricamente, eles são conectados em paralelo. Então, continuando aqui nessa animação, você vai ver que não existe mais nada além do que nós estamos vendo aqui na coberta. Daqui diretamente vai descer e vai se conectar com o quadro principal da instalação fotovoltaica e depois com o quadro de distribuição do cliente. Então é assim que funciona uma instalação com microinversores. Vou detalhar um pouquinho mais para a gente frisar bem esse ponto. Olha só aqui a arquitetura, a topologia, né, de um sistema fotovoltaico com 2 microinversores ou mais no sistema de geração fotovoltaica. Então veja aqui que eu tenho um microinversor. Nesse caso aqui, esse microinversor está se conectando a 4 placas fotovoltaicas. Provavelmente a potência dele aqui no caso vai ser em torno de 1000 watts, né? Então veja que as placas, cada placa tem uma entrada no microinversor, que está, cada placa vem com a sua entrada do microinversor, polo positivo, polo negativo da placa fotovoltaica, e o microinversor, por sua vez, está conectado aqui com outro microinversor subsequente. Veja que o cabo de conexão do microinversor é um cabo já pronto, né? Dá a aparência, dá a entender que eles estão aqui em série, né? Mas eles não estão em série. Dentro desse cabo aqui já existe é um cabo multivias que conecta aí a conexão do inversor para o outro, já faz a conexão em paralelo, tá? Então veja que ao conectar um microinversor com outro microinversor, você tem aí a soma de potência desse sistema, desse microsistema com esse microsistema. Então vamos supor que esse microinversor aqui é de 1000 watts. Então você tem aqui nessa figura 2000 watts de instalação. Agora veja essas reticências aqui. Significa que você pode ter vários outros conjuntos dessa mesma forma. Você pode ter 4, 8 subconjuntos desses, cada um com 4 placas fotovoltaicas e um microinversor. Então você vai crescendo aí o seu sistema. Os microinversores não são limitados para sistemas pequenos. Pelo contrário, o microinversor pode ser usado em grandes sistemas de geração fotovoltaica. No final do último microinversor, você vai ter uma conexão aqui com um painel de junção ou um painel de centralização do sistema de geração fotovoltaico. Daí você vai ter então um sistema aqui de monitoramento. Daqui então, desse ponto, você vai conectar diretamente no painel do seu cliente e do painel do cliente está conectado na rede da concessionária. Vamos ver mais uma animação aqui que vai ajudar detalhadamente a entender o funcionamento do microinversor. Nesse caso aqui vamos assistir uma apresentação da Roymalis, que é um dos fabricantes que eu particularmente recomendo bastante que você pesquise, veja os produtos, baixe os catálogos. Você pode aprender muito estudando os datasheets, né, os catálogos técnicos da Roymalis, porque eles têm vários produtos interessantes lá para essa área. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Inicialmente vamos ver o que precisa em um sistema com microinversores. Como eu já expliquei, você tem aqui, por exemplo, 2 placas conectadas ao microinversor, depois você tem outras 2 placas conectadas ao microinversor, e aí por sequência. E você tem aí todos eles conectados em paralelo. Nesse caso aqui nós estamos observando 5 microinversores conectados em paralelo. Imagine aí que a potência de cada um deles seja 500 watts, então você tem aí 2.500 watts simplesmente aqui nessa instalação.
do último microinversor, ele vai se conectar lá ao quadro do cliente. Então, continuando aqui, note só. É interessante, uma das características que esse sistema tem, que você vai trabalhar aí com tensão contínuas baixas, né? Você vai associar 2 painéis, ou você vai associar no máximo 4 painéis. Cada painel desse você tem aí em torno de 20 volts, né? 20 e poucos volts. Então você vai chegar no máximo a uma tensão contínua de 40 a no máximo 80 volts. É muito baixo comparado à tensão contínua que se chega em sistemas tradicionais. Quando você conecta lá, por exemplo, 8, 16 placas fotovoltaicas em série, aí você chega aí a 200 volts facilmente, em tensão contínua. Nesse caso aqui você não chega a esses altos valores. Isso constrói uma das vantagens do microinversor. Continuando aqui, note só, você tem aí comparado com o sistema tradicional, justamente o que eu expliquei, tensão contínua chegando aí até 800 volts. Por quê? Porque você tem, olha só, note que todas essas placas fotovoltaicas estão conectadas aqui em uma série. E essas tensões das placas vão se somando. Então, quando você tem grandes sistemas fotovoltaicos, nem tão grande assim, por exemplo, a partir de 5 kW pico, você já pode ter uma tensão CC aí de 800 volts. É uma tensão perigosa para quem vai dar manutenção nesse sistema. Já no sistema distribuído aqui com microinversores, você tem no máximo aí 40 volts de tensão contínua. Então é um sistema bem mais seguro, como está mostrando aqui essa apresentação. Outra vantagem que nós vemos também é a questão da produção durante as condições atmosféricas. Quando você tem um sistema com microinversores, já que você tem inversor instalado, dedicado para cada 2 placas, quando você tem uma condição adversa, por exemplo, em 2 painéis, como está mostrando aqui nessa animação, apenas esses 2 painéis e os seus microinversores correspondentes vão ser afetados. Já no caso de uma string, quando você tem ali alguns painéis sendo prejudicados por mau tempo, ou por sujeira, ou por sombreamento, você tem toda a string afetada. Todo o rendimento da string, como você pode ver aqui, é afetado. Já que você tem apenas um inversor de frequência, nesse caso, então aquele inversor de frequência, o rendimento, né, vai ser afetado. Já aqui não. Essas 6 placas fotovoltaicas e esses 3 microinversores vão continuar com o seu rendimento normal, apesar de que uma parte do sistema aqui está sendo afetada. Então, isso em termos de produtividade, de eficiência ao longo de um dia, é muito melhor do que um sistema de inversor tradicional. Por exemplo, aqui quando você tem uma placa fotovoltaica que está danificada, que necessita de manutenção, apenas esse microinversor aqui vai parar de operar e de entregar a potência. Todos os outros microinversores vão continuar na sua operação normal. Já se você tem aqui no inversor tradicional uma placa fotovoltaica com defeito, é como se você tivesse aí uma série de pilhas em série e uma pilha dá defeito. O que é que acontece? O sistema todo para de ser alimentado. Então, nesse caso aqui, o sistema inteiro para de produzir por causa de uma placa fotovoltaica que está com defeito. Então você já consegue entender aí uma das grandes vantagens do microinversor. Então, se você compor isso aí ao longo do tempo, os estudos mostram que você vai ter aí, em geral, uma melhoria na eficiência de até 90%. E também 5 a 30% de mais entrega de energia com os microinversores. Então, a vantagem dele sobre o inversor tradicional, nesse quesito de entrega de energia ao longo do tempo, é muito superior. Bom, então agora vamos conversar um pouquinho sobre os otimizadores de potência, entrando na comparação ainda com os microinversores e os inversores tradicionais, e aí vamos começar a falar um pouquinho dos otimizadores de potência. O que são os otimizadores de potência? É esse cara que está aqui, ó, no meio dessa apresentação que nós vamos ver aqui da Sunlit Future. Vou deixar o link da Sunlit Future para você acessar e, se desejar, pesquisar mais ainda sobre as soluções deles, tá? É muito interessante, eu recomendo que você tire um tempinho para estudar sobre os produtos. Eles trabalham tanto com inversores de frequência, como com os otimizadores, como com os microinversores. Então vamos entender aqui um pouquinho do que é o otimizador de potência. Observe então que num sistema tradicional, o inversor de frequência
está conectado aí a uma string, a uma sequência de placas, conforme eu já expliquei aqui. Nessa sequência, você tem aí em torno de 20 a 50, até um pouquinho mais de tensão de cada placa. Quando se conectadas em série, você tem aí a soma das tensões, que vai chegar aí em torno de 200, nesse caso aqui 300, pode até chegar em 800 volts, como nós já verificamos. Agora, em sistemas maiores, você tem uma string apenas, não é o suficiente. Você quer maior potência, o que você vai fazer? Você vai então adicionar aí mais strings, mais sequências. Então, olha só, por exemplo, quando você tem aqui mais uma sequência de 300 volts, você tem outra sequência de 300 volts, e aí quando você coloca tudo isso em paralelo, você tem aí uma tensão de 300 volts, porém a corrente da parte contínua vai ser muito maior. Você tem aqui em cada uma delas, por exemplo, 5 amperes. E aí quando você soma aqui todas essas strings associadas, você tem uma corrente total resultante em corrente contínua de 30 amperes. Olha só, 30 amperes. Tem noção do que é 30 amperes em corrente contínua? É muito perigoso. É um poder destrutivo para o corpo humano, por exemplo. Então, veja só por que essa solução dos inversores de potência tradicionais, ela se torna mais perigosa comparando aí com a solução dos microinversores. Então, continuando nesse sistema tradicional ainda, usando o inversor de frequência, o que é que nós podemos fazer? Você tem aí tradicionalmente o sistema das placas, né? E quando você quer crescer, aumentar o seu sistema, você vai aí aumentar o número de inversores de frequência. Normalmente você vai associá-los aí dessa forma que nós estamos mostrando aqui por zonas, né? Por exemplo, um inversor de frequência com uma zona, segundo inversor de frequência com outra zona, e aí subsequentemente. Mas aí o que acontece quando você tem aí um imprevisto, um mau tempo, uma sujeira, né? Incidindo sobre as placas fotovoltaicas. No caso dessa solução aqui, você vai ter aí, por exemplo, essa string que está sendo afetada. Você tem aí na placa que você está tendo algum problema, uma sombra, uma sujeira, um defeito, por exemplo, uma baixa de eficiência, você tem aí uma redução na eficiência e ela se torna aí 40% de entrega de energia. Nessa string aqui, ela também vai ser afetada. A string que está tendo esse problema vai ser afetada, de forma tal que todas elas vão ser reduzidas aí a 40%. Então você tem nesse grupo aqui, nesse subsistema, você vai ter uma perda de eficiência muito grande, todos conectados aí em um inversor de frequência apenas. Uma informação importante para o sistema tradicional é que todas as placas precisam ser obrigatoriamente da mesma quantidade, cada string tem que ser a mesma quantidade das outras, você não pode ter strings com números diferentes de placas fotovoltaicas, elas têm que estar também na mesma angulação com relação à incidência solar, você não pode ter no mesmo inversor de frequência strings com inclinações diferentes para a incidência solar. E também você precisa ter aí sempre o mesmo tipo de placa fotovoltaica. Você não pode ter placas diferentes com potências diferentes ou correntes nominais diferentes numa mesma string. Você tem essas limitações aí para um sistema fotovoltaico tradicional utilizando inversores tradicionais. No caso da inclinação, isso é muito comum, por exemplo, em residências ou edifícios comerciais que você tem aí várias águas, né, várias quedas de telhado inclinados de forma diferente. Então você às vezes quer utilizar mais espaço, quer ampliar o sistema fotovoltaico aqui, mas você nesse caso aqui, por exemplo, não pode usar essa inclinação, você não pode usar essa parte da coberta. Por quê? Porque ele está em inclinação diferente dessas outras. Então não pode ter uma incidência solar diferente no caso do inversor de frequência tradicional. Outro ponto para a gente analisar também é com relação à alimentação em caso de falta de energia da parte da concessionária. Veja que você tem um sistema aqui entregando energia na rede. Quando para a entrega da concessionária, você tem aqui todo esse sistema CC ainda conectado. Por quê? Porque por segurança, o inversor de frequência desliga a alimentação até o quadro principal do cliente em caso de falta da rede CA, da rede da concessionária. Mas todo o sistema CC permanece conectado, permanece em alimentação. Então, isso aí também pode ocasionar uma condição insegura para a operação desse sistema. Bom, agora vamos ver esses mesmos quesitos
com relação agora na instalação de um microinversor de frequência. Posteriormente vamos falar sobre os otimizadores. Vamos ver as mesmas condições agora, dessa vez utilizando microinversores. Observe então que eu tenho um inversor e agora eu vou distribuir em vários microinversores que eles estão agora posicionados lá na própria coberta, sobre as placas fotovoltaicas. Então, de cara você vê aqui que essa fachada, essa parte da instalação do cliente já está bem mais limpa comparado com um inversor de frequência do tamanho tradicional que estaria ali instalado. Então você tem a parte da estética aí, uma vantagem para os microinversores. Agora você tem sobre os microinversores os sistemas, né, as placas fotovoltaicas que são instaladas aqui na coberta do seu cliente. E daí então todos conectados, interligados em paralelo, indo diretamente para o quadro de distribuição do seu cliente. Agora note o que acontece quando tem alguma falha numa placa, alguma incidência de sombra ou até mesmo sujeira em uma placa ou em mais de algumas placas do sistema fotovoltaico. Nesse caso então você vai ter apenas essa placa e esse microinversor, se ele estiver individual em cada placa, afetado por essa condição aqui. E detalhe, ele ainda vai ter o seu próprio MPPT, que é o ajuste automático, né, autônomo de melhor ponto de maior eficiência do sistema. Então, ele não vai perder a eficiência por completo do módulo, a não ser se for um defeito mesmo do módulo. Mas se for uma sombra, sujeira, ele vai buscar ali, como você pode ver nesse gráfico, o melhor ponto, o ponto ótimo entre tensão e corrente que ele pode estar gerando sobre aquela condição ali de sombreamento. Mas o fato é que todas as outras placas fotovoltaicas e os outros microinversores continuam na mesma operação, na mesma entrega de energia. A outra vantagem que nós vamos ver agora é a questão da outra inclinação, da outra coberta, que nós vimos que nós não poderíamos usar. Mas agora com os microinversores, nós podemos sim adicionar mais outros sistemas aqui com outras inclinações. Por quê? Porque cada placa está em seu próprio microinversor. Então você tem aqui um aproveitamento melhor de toda a coberta disponível lá na instalação do seu cliente. E agora com relação à entrega de energia em caso de falta da energia na concessionária. Olha só, quando você tem a falta de energia na concessionária, o microinversor, cada microinversor vai perceber a ausência de energia de corrente alternada lá na rede da concessionária. Então eles vão automaticamente inibir a produção de corrente contínua saindo do microinversor. Então automaticamente eles vão inibir a produção de corrente contínua, já que ele está conectado diretamente na placa fotovoltaica. Então ele vai se desligar na parte de entrada CC. Então você não tem mais entre os inversores de frequência nenhum tipo de corrente circulando. No caso de falta de energia da concessionária, o sistema por completo vai estar desligado, oferecendo assim então melhor segurança para esse tipo de operação. Agora vamos falar um pouquinho então sobre os otimizadores de potência. O otimizador de potência vai trabalhar na mesma topologia ou na mesma arquitetura do inversor de frequência tradicional, ou seja, você tem lá ainda as suas strings e cada string associada com outra string em paralelo, conforme nós já explicamos aqui nessa aula. A diferença vai ser que sobre cada placa, eles também são bem compactos, sobre cada placa você vai ter um dispositivo que é o otimizador de potência. O que é que esse otimizador de potência vai fazer? Ele vai buscar o ponto ótimo de entrega de energia de cada módulo fotovoltaico. E ele vai se conectar com os outros otimizadores de cada placa. Dessa forma, então, você converte aí um sistema que estava sem modularidade, né, sem independência na entrega de energia, você converte em um sistema que já tem mais independência no sentido de cada placa poder entregar a sua potência, mesmo estando dentro de uma mesma string. Então você tem um sistema entregando aí por completo 90%, uma string, e aí uma placa fotovoltaica sofre então um mau tempo, um sombreamento, uma sujeira, e você tem a perda de rendimento aí de uma placa para 40%. O que é que vai acontecer com as outras placas? Se você estiver usando um sistema com otimizadores de potência, você vai ver que o rendimento delas vão se manter o mesmo. Por quê? Novamente, porque cada uma delas está com o seu próprio controle de potência, utilizando aqui o MPPT de cada placa. Então você tem aí a permanência
da eficiência de cada uma placa dessas strings, colocando aí à disposição de melhorar a eficiência do sistema como um todo. Você não tem então a perda da string por completo se você estiver utilizando os otimizadores de potência para cada placa. Por isso que eu gosto de falar que o otimizador de potência é uma solução melhorada da solução tradicional, mas ela não é uma solução mista, conforme algumas pessoas gostam de falar. Por quê? Porque o principal ponto do microinversor é apresentar modularidade e não só a independência da potência. Você tem modularidade com os microinversores. Já com o otimizador de potência associado com o inversor tradicional, você não tem a modularidade que o microinversor apresenta. Então, eles não são soluções parecidas, pelo contrário, eles são duas soluções diferentes. Porém, a solução tradicional se divide em duas: inversores tradicionais ou então inversores com otimizadores de potência. Então, o que acontece na falta de energia com os otimizadores de potência? Faltou energia na concessionária, os otimizadores de potência continuam com a tensão, com a corrente contínua aqui na parte das placas fotovoltaicas. Porém, o que eles fazem? Eles reduzem a tensão contínua para um nível de segurança, uma tensão bem mais baixa do que a nominal. Dessa forma, eles oferecem mais segurança do que a solução tradicional com os microinversores, no caso de falta de energia da concessionária. Então, vamos resumir as vantagens e as desvantagens do microinversor. Primeiramente, como nós vimos, os microinversores de frequência são mais confiáveis, eles entregam mais energia ao longo do tempo. Eles também são mais seguros, tanto em condição de operação, dada a corrente contínua bem mais baixa, como também em caso de falta de energia na concessionária, onde eles cortam por completo a circulação de corrente contínua. Também eles têm maior confiabilidade. Quando você tem ali uma placa solar, uma placa fotovoltaica afetada, todas as outras do sistema não serão afetadas. Então a confiabilidade é muito maior. Defeito em uma placa é só em uma placa e não no sistema como um todo. Eles também têm mais fácil manutenção, já que você tem aí condições de ter sistemas de monitoramento onde você sabe exatamente qual a placa está com defeito. À medida que um sistema tradicional, se você tem um defeito, uma falha em uma placa, a string toda vai parar de operar, você não sabe exatamente qual é a placa que tem algum defeito. Você vai ter que procurar o defeito em todas as placas daquela string. Já com microinversores não, você vai exatamente no ponto onde está o defeito. Inclusive você pode monitorar isso remotamente pela internet. Então, também você não tem o mínimo de painéis devido à tensão, conforme nós explicamos, né? Sistemas tradicionais às vezes tem um mínimo de 6 painéis. No caso dos microinversores, não. Você pode partir aí de 1 ou 2 painéis e já ter atendimento em geração fotovoltaica para uma unidade consumidora que consome bem pouca energia. Você tem modularidade. Quando você trabalha com microinversores, se hoje você tem aqui, por exemplo, 8 painéis e amanhã você quer colocar mais 8 painéis, você pode, basta investir um pouco mais. Já no caso do inversor tradicional, não. Você tem um inversor tradicional ali com 8 painéis. Se você quiser aumentar a quantidade de painéis, você vai ter que comprar outro inversor de frequência. O investimento é muito maior. Já no caso do microinversor, você tem modularidade. O microinversor também possui maior eficiência dos painéis, porque você tem a independência dos painéis no termo de eficiência. Também você pode aplicar aí diversas orientações em um mesmo sistema se você usar os microinversores. Possibilidade de expansão, conforme eu já comentei, e também a estética, já que você não tem aí uma área do cliente ocupada, uma parede do cliente ocupada com o inversor. Se você já viu um inversor de frequência tradicional, você sabe que ele tem um tamanho considerável e ele ocupa realmente o espaço lá de uma parede do seu cliente. Agora vamos para as desvantagens do microinversor. Bom, para lhe ser sincero, a única desvantagem que eu vejo até o momento é o preço. Por quê? Porque se você pesquisar, entrar em contato com distribuidores, representantes, você vai ver que o preço do microinversor ainda não é tão competitivo. Se você tem um cliente que vai só pelo critério de preço, ele vai comprar uma solução de inversor tradicional, porque está mais barato. Certamente está mais barato. O microinversor está um pouco mais caro. Mas olha só o tanto de vantagem que ele tem para um preço um pouco mais caro. Então, na minha opinião,
sem dúvida vale a pena usar microinversores, mas às vezes a gente trabalha com o critério do cliente. Às vezes o critério é o bolso. Então, fica aí as informações para você tomar uma decisão, orientar o seu cliente, e aí você vai projetar o que o seu cliente escolher no final das contas. Mas eu acredito particularmente que os microinvestores estão ganhando mercado porque os preços deles estão começando a se aproximar do preço do investidor tradicional. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí seu comentário, deixe o like também para nos ajudar a distribuir esse conteúdo aqui de qualidade, de forma gratuita, para você que está acompanhando o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço. Na semana que vem eu te encontro aqui em mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática.